Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo elucidativo feito para os não técnicos. Desculpe, mas esse vídeo não foi feito para os técnicos. Mas se você que é técnico quiser assistir, pode assistir assim mesmo e eu te agradeço por isso. Esse vídeo foi elaborado devido a uma sequência de dúvidas de usuários que me perguntaram pessoalmente sobre problemas com superaquecimento do PC ou laptop. Meu nome é Luiz Ernesto, trabalho com informática desde 1988 consecutivamente. Já atendi e continuo atendendo desde clientes grandes até clientes menores. Vamos lá, quais os sintomas de superaquecimento do computador? Há alguns, na verdade há vários sintomas, mas os principais que eu queria compartilhar com vocês seria que o sistema inicializa e desliga automaticamente após um curto período de tempo, ou seja, você ligou seu computador ou laptop, você passou com ele 5 minutos, até menos de 5 minutos, ele superaqueceu e desliga. Isso indica que tem um problema de superaquecimento no sistema. Você nota que a frequência operacional relatada da CPU é menor do que a esperada. O que eu quero dizer com isso? Que você está trabalhando e você fala, poxa, meu computador está tão lento, e eu reinicio, ele melhora pouquinho, mas poucos minutos ou poucos segundos depois ele já continua lento. Você nota que há uma lentidão generalizada do sistema operacional. Dessa forma, você não consegue nem trabalhar direito, né? As fãs, ou seja, as ventoinhas, os ventiladores, os exaustores do seu PC ou laptop, eles estão sempre funcionando com um barulho, muitas vezes, ensurdecedor, porque estão trabalhando com a capacidade máxima dele, tentando resfriar o sistema. Então esses são os sintomas de superaquecimento do seu computador, laptop ou desktop. Outra pergunta que me fizeram, meu processador, ele pode se danificar por superaquecimento? Bem, eu acho que é pouco provável que um processador se danifique com o superaquecimento devido às salvaguardas operacionais instaladas atualmente. Eu só vi acontecer em algumas CPUs x86 muito antigas, que nem existem mais. Hoje em dia, os processadores atuais, eles têm dois modos de proteção térmica. Um é a desaceleração térmica e o 2 é o desligamento automático, que trabalham em conjunto. Quando o núcleo do processador, um núcleo apenas, vamos supor que você tem um processador com 16 núcleos, e um núcleo do processador, ele atinge uma temperatura elevada, e aí o processador entende, o sistema entende que aquela temperatura é a temperatura limite definida pelo fabricante, ele vai reduzir a potência do processador e do núcleo para manter um número de temperatura, um nível de temperatura seguro e estável. Isso é feito automaticamente para não queimar o seu processador. Por isso que eu acho que hoje em dia é muito difícil um processador queimar. O limite ou a temperatura de desaceleração podem variar dependendo do processador e das configurações do BIOS do seu dispositivo. Se o processador não for capaz de manter uma temperatura de operação segura através das ações de limitações automáticas dele, definidas pelo fabricante, ele vai desligar automaticamente para evitar danos permanentes. Isso é uma salvaguarda do sistema operacional. Então é automático e é definido pelo fabricante. Voltando, recapitulando, então é muito difícil que o processador queime. É ruim se o meu processador se aproximar ou atingir a temperatura máxima com frequência? Bem, não necessariamente. Muitos processadores eles usam tecnologias novas, como a Intel Turbo Boost, e a AMD utiliza o AMD Turbo Core. Essas tecnologias permitem que as CPUs operem com altíssimas frequências por curtos períodos. Quando o processador está operando em ou próximo à sua frequência máxima, é possível que a temperatura suba rapidamente, e rapidamente ela atinge a sua temperatura máxima. Isso acontece em cargas de trabalho contínuas e exaustivas. É possível que o processador opere na temperatura máxima
ou próximo de seu limite de temperatura durante essas cargas de trabalho. Essa temperatura máxima durante a execução, estar na temperatura máxima durante a execução de uma carga de trabalho, não necessariamente é motivo para preocupação. Por exemplo, os processadores hoje, como eu disse antes, eles monitoram constantemente sua temperatura e podem se ajustar automaticamente e rapidamente a frequência, ajustar sua frequência e o consumo de energia para evitar superaquecimento e danos. Isso tudo é feito automaticamente em frações de segundos. Outra pergunta: como eu posso verificar se a minha solução de resfriamento do sistema é adequada? Bem, através de testes de benchmarks você vai saber se a temperatura do seu processador está sendo bem resfriada, entendeu? Quando você faz um teste de benchmark, a temperatura do seu processador é elevada em seu valor máximo. Então é difícil apenas dizer a partir da temperatura do seu dispositivo, temperatura do dia a dia, se o seu sistema está com problemas de superaquecimento. Com os testes de benchmark você consegue. Se você comprou seu sistema completo a partir de uma loja ou fornecedor, então eu pessoalmente acho que você deveria levar seu computador e entrar em contato para solucionar com o fabricante ou com a loja, entrar em contato com eles para solucionar os problemas do seu sistema, caso seja necessário. Caso aconteça sistema de problemas com desligamento, entendeu? E superaquecimento, lentidão generalizada no sistema. Então você deve falar com o fabricante ou o vendedor do seu computador, sim. Como eu posso verificar a temperatura operacional máxima do meu processador? Primeiro, você tem de saber identificar se o seu processador ele é da marca Intel ou AMD. Dito isso, vai ser... Aliás, recapitulando aqui, depois de você saber que é Intel ou AMD, eu queria abrir um parêntese aqui. A partir de hoje vai ser mais difícil, porque estão entrando no mercado novos fabricantes de CPU em breve, mas por hora, hoje nós temos reinando no mercado AMD ou Intel. Então você vai ter que saber identificar se o seu processador é da marca Intel ou AMD. Dito isso, você vai precisar saber qual o modelo do seu processador. Você vai ter que descobrir se ele é por exemplo, Intel, um i7, um i9, um i3, e qual a geração do processador? Geração 11, 12, 13. Hoje nós estamos muito falando da geração 12, 13 e 14 da Intel. A AMD, você vai precisar saber se ele é um Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 6 e por aí. Identificar qual é o tipo de processador que você está usando. Você pode fazer isso no próprio gerenciador de tarefas do Windows, que lá na guia desempenho possui essas informações. Depois que você pegar essas informações, com essas informações reunidas, anotadas, você acessa a página das especificações do fabricante do seu processador, da sua CPU, que pode ser Intel ou AMD. Depois de você estar na página das especificações do processador que você possui, você tem que procurar umas especificações técnicas dele. Então você vai procurar termos como especificações de encapsulamento, temperatura operacional máxima, temperatura máxima de funcionamento, TJ Max. Você tem que procurar essas informações na página do fabricante. Conclusão: o superaquecimento do processador é um problema comum que pode afetar o desempenho e a estabilidade do computador. Os principais sintomas incluem desligamento automático, baixa frequência operacional da CPU, lentidão generalizada do sistema e ventoinhas funcionando em alta velocidade. Apesar disso, os processadores modernos possuem salvaguardas térmicas, como desaceleração e desligamento automático, que evitam danos permanentes. Embora operar dentro da temperatura máxima não seja ideal, isso não significa necessariamente
que o processador está em risco, especialmente se ele estiver utilizando tecnologias como o Intel Turbo Boost ou a AMD Turbo Core. Para verificar se a solução térmica de resfriamento fornecida pela loja que te vendeu seu laptop ou desktop é adequada, eu recomendo executar testes de benchmark e, caso necessário, você vai contactar a loja ou fornecedor do seu dispositivo para ver se há algum problema de hardware. A temperatura operacional máxima do processador pode ser verificada nas especificações técnicas fornecidas pelo fabricante. Em resumo, é importante monitorar a temperatura do processador e garantir que a solução de resfriamento esteja funcionando corretamente, para evitar problemas de superaquecimento e manter o desempenho do sistema como um todo. Se precisar de mais detalhes ou se você tiver outras perguntas, eu estou aqui para ajudar. Bye bye, tchau!